Devocional dia 2. Você não é um acidente. Então diz assim: eu sou o Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no teu livro. Eu coloquei aqui, né? Não cai uma folha no chão, se Deus não quiser. Tá. Aí tem, ó. De um só fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo-nos escolhido como foco de seu amor. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Deus é amor. Vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, e os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. A única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que ele fez e pelo que ele faz por nós. Fiz muitas vezes esse devocional, sabe? Várias vezes aí eu vou anotando. E várias outras vezes que eu comecei, não terminei. Mas essas vezes que estão anotadas aqui, eu comecei e terminei, bem certinho. E nesse tempo, assim, eu faço todo um jejum de tudo. De corpo, sabe? De algumas coisas. E não como um sacrifício, mas como um entendimento de que eu preciso estar mais limpa, mais pura naquele período, sabe? Então, o que eu digo assim, tipo, o pensamento da gente vai mudando, vai estruturando mais, né? O que eu falaria é o seguinte, não é onde você nasceu, mas onde você está. Por exemplo, se você muda de lugar e aquilo aconteceu, é porque Deus quis assim, Deus permitiu, entendeu? Sabe assim, por exemplo, um pai e um filho. Ele não sabe, o filho pede alguma coisa pro pai. Ele não sabe, o pai, por exemplo, né? Não sabe se ele disser sim, se aquilo realmente vai ser bom pro filho, ou se ele disser não, se aquilo vai ser bom pro filho, bom ou ruim, entendeu? Então, ele permite ou não. Não significa que ele saiba o futuro, tá? E aí a gente não sabe o que Deus sabe ou não, porque a gente não é suficiente capaz de poder entender uma coisa muito mais grandiosa, né? Algo mais grandioso, muito mais, né? Que eu considero Deus como aquele que nos criou, né? Então, aquela energia, eu penso assim, Deus é uma energia e não alguém que a gente é semelhante, né? E se a gente for semelhante, não quer dizer que seja a aparência, e sim como todo o criado é parte do Criador, entendeu? Toda criatura é parte do seu Criador. Então, que não necessariamente é parecido só pelo físico, entende? São coisas assim, né? E porque tem a mesma essência da criação, enfim, tá? E aí eu fico pensando, não quer dizer que exista que já existiram outras vidas e que a gente está repetindo e que exista algo que já prescreveu o nosso futuro todo. Não é isso. Eu penso, tá? Mas eu penso que se é permitido, então é porque é pro nosso bem. Tipo, você permite uma coisa pro teu filho. Beleza, mas você vai analisando, você como bom pai, boa mãe, você vai analisando, aquilo faz bem, aquilo não é bom, e você vai moldando, entendeu? Você vai tentando fazer com que ele entre, né, no caminho certinho para que seja seguro, para que seja bom, que faça ele feliz, não faça sofrer, etc, né? Nem sempre isso acontece. Então, isso que seria o livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? Mas aí de livre-arbítrio a gente vai entrar numa outra questão, daqui a alguns outros vídeos, porque eu falo sobre a questão do livre-arbítrio, que na verdade eu penso que não existe, mas tá, sem querer quebrar esse vídeo aqui, né? Então o que eu quero dizer assim, onde você tá é o lugar onde Deus te colocou por um período, ou por um período curto, ou por um período maior, onde você tem a oportunidade de ajudar e ser ajudado, né, pelas pessoas, porque cada um tem uma função, propósitos, e ensinar, e aprender, fazer, e alguém fazer por você, criar laços, conexões, dar exemplo,
falar alguma coisa que pode, às vezes uma palavrinha, às vezes modifica a vida de alguém. Então, nesse sentido. Então, eu penso que o que a gente faria de diferente hoje na vida de alguém ou na nossa vida, ou na vida do bichinho, ou numa planta, ou qualquer coisa assim. Eu tenho uma planta aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é uma vida, entende? É uma vida. E ela sempre tá aqui dentro de casa. E aí eu vou colocar ela no sol. Então, o que eu faria por ela hoje? O que eu faria por algo alcançável, né? Claro que se eu tiver outras oportunidades eu vou fazer. Mas eu vou colocar ela no sol, vou colocar água nela. Olha como tá linda a folha dela. Né? Porque eu sempre tô colocando água. E eu cuido, né? Meus bichinhos, ó, mãezinhos aqui. Eu podia brigar com eles porque eles estão em cima da roupa. Mas não vou brigar. É uma vidinha, o que me importa mais, né? Então são coisas assim, valores, né? Valores. Não custa nada eu agradar eles aqui, depois eu vou lavar a roupa mesmo, né? E aí depois eu tiro eles daqui, sabe? Tipo, não precisa sair chutando o bicho, brigando, se estressando, já cedo. Tira esses bichos pra fora! E chuta o animalzinho, machuca, né? Essa casa vive bagunçada. Você tem bagunça porque tem vida, entendeu? Porque tem pessoas se mexendo, né? Se tem pó é porque você abriu a casa, então... Sabe, não é só a questão do pó que entrou, não é só a gente ver a coisa ruim que acontece, não é só, sabe, é só você ver o lado ruim da história. É você ver o lado bom também. Mas eu não tenho amigos, né? E tal. Então, em vez de você procurar, procure amigos, né? Tenta encontrar pessoas, mas se não for pessoas boas, ou se não for pessoas que vão acrescentar na tua vida como realmente uma amizade, né? Porque às vezes a gente fala de amigos, pessoas que vêm na nossa casa e tal, isso aí, às vezes nem sempre são amigos, né? Porque a hora que você precisa não estão do teu lado. E às vezes um amigo de verdade, às vezes nem tem possibilidade de te ajudar realmente, mas ele tá do teu lado, entendeu? Então, às vezes, não é só a gente pensar na coisa ruim. Eu não tenho amigos, por exemplo. Então, pense, é um tempo para você, de repente, estudar. De repente, é você saber ser criterioso nas pessoas que você coloca próximo de você ou na tua vida. Entendeu? Ou então, de repente, às vezes, algum pontinho ou outro que a gente tem que mudar, que a gente tem que se soltar um pouquinho mais, né? Porque às vezes tem pessoas que se prendem demais, sabe? Eu não tomo café, né? Então tá, mas você já experimentou? Não porque a minha religião não permite, ou porque eu não gosto, ou porque não sei o quê. Mas às vezes nem comeu. Ou às vezes é um trauma da infância. Tinha um rapaz que morou aqui comigo uns dias, um amigo meu só, né? E eu deixei ele ficar aqui porque ele não tinha bem onde ficar. E aí ele falou assim, que ele não gostava de pavê, e nem de bolo de aniversário, nada disso aí, mas principalmente pavê. Eu falei, nossa, pavê é tão gostoso. E aí eu falei, tá, mas você já comeu? Já comi. Eu falei, nossa, pra mim, né, fiquei pensando, nossa, ele comeu então não gostou do sabor tal. Dele me explicou por que ele não gostou. Porque quando ele era pequeno, ele gostava tanto daquilo que ele comeu demais. E uma vez que ele comeu tanto, ele quase morreu de dor de barriga e de tanto vomitar. Então ele pegou um trauma. Mas foi por um exagero. Não quer dizer que ele não goste, né? Ele teve uma lembrança, uma memória ruim. Então por que às vezes a gente não solta essas memórias ruins e deixa memórias boas entrarem? Do mesmo jeito que quando você abre a porta, entra um pó, entra coisa, mas também entra alegria, entra a luz do sol, entra uma brisa gostosa, sabe? O ar para renovar o ar da casa. Enfim, né? Então, vamos pensar mais em coisa boa. Às vezes a gente assiste um jornal, ali só tem desgraça. Aí você sai contando para todos os teus amigos. Nossa, você viu aquele fulano que matou não sei quem? Nossa, você viu aquela pessoa que fez isso? Nossa, você viu aquele acidente? Nossa, você... Meu Deus, gente, é só coisa ruim falada, credo. Não é a gente se, sabe, ignorar as coisas que acontecem, não é isso. Mas não precisa você sair só levando, parece que desgraça pra vida dos outros, sabe? Então, chega, fala, nossa, você viu aquela pessoa, que legal que ela fez? Nossa, você viu o vizinho, que bacana, ele pintou a casa, olha que bonita que ficou. Nossa, olha que legal aquele animalzinho que, entendeu? Tipo, né? Nossa, olha aquela fruta da árvore que nasceu, poxa, que linda. Eu sou muito assim, eu choro. De alegria, de emoção, sei lá, eu me emociono. Principalmente quando eu planto, né? Eu amo plantas e aí de repente nasce aquela frutinha, ou então eu posso fazer um remédio com aquela planta, eu posso fazer alguma coisa, principalmente se aquilo me curou. Meu Deus do céu, eu amo, assim, me dá uma emoção, porque eu penso, poxa, isso é a fartura que Deus fala, entende? Às vezes fartura, ai meu Deus, você pede tanto pra Deus, fartura, Deus, tá tudo bem. Mas o pedir tem que ter muito cuidado. Uma vez eu escutei um negócio que fala assim, eu queria emagrecer, queria perder peso. E daí a historinha, não sei se isso é verídico ou não. E aí vai lá a pessoa e perde, tipo, 2 pernas. Ela perdeu peso, você entendeu? Então tem que cuidar muito com o que fala. A maneira como pede. Isso, nossa, é histórico, da história, tem toda, sabe? E explica isso. E então, eu me emociono, porque, pensa, às vezes a pessoa tá ali reclamando, ai meu Deus, porque não tem fartura na minha casa, mas tá com o quintal cheio de coisinhas, frutas, que aquela fruta você abre ela, depois, poxa, uma única sementinha dá tantas outras frutas, né? Tantas outras,
Tá? Então, isso é fartura, é a gente saber valorizar as coisas que tem, saber onde você está, você fazer a diferença, você fazer o bem, para que daí aquilo valha a pena, entende? Então, eu acredito assim, é isso que Deus espera de nós. E o devocional que eu faço todo dia sempre tem esse ponto de reflexão. Então eu penso, o que eu poderia fazer hoje, né? De diferente, de bom, de surpreendente, que para os outros, que eu gostaria que fizessem para mim. E bem pensado, bem lembrado, aliás, que a gente não espere retorno. Porque não é assim, você fazer o bem porque você gostaria que fizesse alguma coisa de boa para vocês. Não é isso. É você fazer o bem simplesmente porque você tá afim de fazer o bem, entendeu? Não é nem para falar para Deus, ó Deus, eu fiz o bem, tá? Anota aí, porque aí depois eu vou cobrar. Tipo assim, não, ó Deus, mas eu fiz tanta coisa boa. Não é assim que funciona. Jejum, a mesma coisa. Você tem que fazer o jejum porque você tá gostando de fazer o jejum. Não é sacrifício, entende? Eu não concordo com essa palavra sacrifício. Ai, mas amor é sacrifício, é fazer sacrifício. Não, não é fazer sacrifício, não. É você se colocar num ponto como alguém especial e respeitar os teus limites, porque o amor não é só pelo outro, o amor tem que ser por você também, entende? E aí Deus valoriza o que a gente valoriza, vamos dizer, como eu falei, Deus é amor. Se você não se cuida, se você não se valoriza, então você não sabe amar. Se você não sabe se amar, você não sabe amar o outro. Então, é por aí, é o que eu penso. Essa foi a conclusão do meu dia 2 de devocional. Eu vou fazer coisas que tornem especiais o dia dos outros, o meu dia, das minhas plantas, dos meus bichinhos, e isso vai virando hábito. E aí é onde a gente se torna uma pessoa melhor, tá? E eu acho que é esse o objetivo de um devocional, de uma reflexão e de um contato com Deus. Que a gente se torne melhor, e o melhor não é para o outro necessariamente, mas é para nós mesmos. E isso reflete nas nossas ações. E isso que é muito bacana. E vice-versa, quando você é bom para o outro, você não pode esquecer de si, porque você sendo bom, você se torna melhor para você também, entende? Então, é uma coisa assim que é de mão dupla. Eu espero que vocês tenham entendido, meu pensamento é um pouco complicado de eu conseguir explicar. Preciso voltar a fazer leitura, preciso voltar para os meus estudos. Eu fiquei muito tempo sabe, eu fiquei 16 anos só estudando, aliás, toda a minha vida, né? Toda a minha vida, só estudando, estudando, estudando. E de repente eu parei, né, um período da minha vida aí, e agora eu tô retomando, então eu ainda tô muito travada da minha língua, meu pensamento ainda tá, sabe, devagar, e a gente vai, né, de certa forma, envelhecendo, então tem que cuidar com isso, mas eu tô tentando, né, reativar a minha memória, a minha língua, a minha linguagem, e enfim, é isso, tá? Esse foi meu devocional de hoje, dia 2. Amanhã vem o dia 3, são 40 dias. E eu acho que seria bem legal se vocês pudessem compartilhar comigo dessas mensagens. Tá bom? Anota aí, curte, se inscreve e fique comigo.